Muito bem, alunos. Sejam bem-vindos à aula de número 3 da nossa disciplina de Eletrônica de Potência 1. Nessa aula, daremos continuidade ao assunto sobre chaves semicondutoras, dando destaque aos dispositivos tiristores. Os tiristores são dispositivos semicondutores de potência com acionamento controlado, que permitem converter e controlar grandes quantidades de potência em sistemas em corrente alternada e em corrente contínua, utilizando apenas uma pequena potência para o controle. Para darmos início à discussão sobre os dispositivos tiristores, vamos tratar a princípio do retificador controlado de silício, comumente chamado pela sua sigla SCR, que é um dos tipos de tiristores com uso mais difundido em aplicações de potência. O SCR é um dispositivo semicondutor com 4 camadas PNP, que permite controlar a sua entrada de condução. O SCR é muito parecido com o diodo, inclusive o símbolo é muito semelhante, apresentando também um terminal de anodo e um terminal de catodo. O que diferencia esse dispositivo do diodo é o seu terceiro terminal, denominado de gate, responsável pelo controle de sua condução. Quando o SCR está diretamente polarizado, isto é, quando o anodo é positivo em relação ao catodo, se aplicarmos uma tensão positiva no gate com relação ao catodo, levamos o SCR para o estado ligado. Entretanto, não é o gate que desliga a corrente que flui pelo SCR. Ela é desligada quando se interrompe a corrente no anodo, que ocorre quando o SCR fica polarizado inversamente, de modo similar ao que acontece com o diodo. Dessa forma, assim como o diodo, o SCR bloqueia a corrente na direção reversa. O SCR pode ser representado por um circuito equivalente composto por dois transistores separados e complementares. Um NPN, no caso aqui Q1, e outro PNP, aqui representado como Q2. Quando uma tensão positiva é aplicada no gate, a junção base-emissor do transistor Q1 fica polarizada diretamente, passando-o para o estado ligado. Isso possibilita a passagem de corrente através do coletor de Q1, que também é a base de Q2. Assim, se o anodo do SCR estiver positivo em relação ao catodo, a junção emissor-base de Q2 fica diretamente polarizada, passando para o estado ligado. Esse processo regenerativo, denominado de disparo, prossegue até que ambos os transistores entrem em saturação. A retirada da tensão do gate não fará com que o SCR passe para o estado desligado, pois Q1 supre Q2 com a corrente de base, assim como Q2 supre Q1. Deste modo, o SCR permanece ligado até que sua corrente principal, que circula do anodo para o catodo, seja interrompida. Uma vez entendido o princípio de funcionamento do SCR, vamos entender sua curva característica de tensão por corrente. Quando o SCR estiver diretamente polarizado, uma pequena corrente direta, denominada corrente de estado desligado, flui pelo dispositivo. Essa região da curva é conhecida como região de bloqueio direto. Entretanto, se a polarização direta for aumentada até que a tensão no anodo alcance um limite crítico denominado de tensão de disparo direto, o VDRM, o SCR passa para o estado ligado, ou seja, ele passa a operar na região de condução direta. A tensão no SCR então cai para um valor baixo, em torno de 1 a 3 volts, e a corrente aumenta no mesmo instante, limitada apenas pelos componentes em série com o SCR. A corrente máxima que o SCR pode suportar no estado ligado é chamada de corrente direta máxima, ou IT máximo. O valor da tensão de disparo direto pode ser controlado pelo nível de corrente de gate. À medida que a corrente de gate aumenta, a tensão de disparo direto diminui, e as características do SCR ficam bem parecidas com as de um diodo comum. É importante destacar que o gate perderá o controle depois que o SCR passar para o estado ligado. Isso significa que o SCR permanecerá ligado mesmo que a corrente de gate seja reduzida a zero. O SCR somente passará para o estado desligado quando a tensão de alimentação for retirada ou quando a corrente de anodo for reduzida a um nível abaixo do que chamamos de corrente de sustentação, o IH. Quando o SCR fica inversamente polarizado, ele entra na região de bloqueio reverso, onde, assim como um diodo, uma corrente pequena, denominada de corrente de fuga inversa, flui à medida que a tensão entre o anodo e o catodo vai ficando mais negativa. Quando a tensão reversa no SCR atinge um valor negativo, abaixo do valor da tensão inversa máxima, o VRRM, o SCR apresenta uma elevada corrente reversa, que pode levar o dispositivo à ruptura reversa e, consequentemente, à sua destruição.
Assim como consideramos para o diodo, o modelo ideal do SR é o tipo de curva mais considerado em aplicações de eletrônica de potência. A curva ideal apresenta três estados básicos de operação: o estado de bloqueio direto, desligado, o estado de condução direta, ligado, e o estado de bloqueio reverso, desligado. Consideramos com base nesse modelo que o sinal no gate chaveia o SR do estado de bloqueio direto para o estado de condução direta. Além disso, essa curva informa que o SR se comporta como um diodo após ter passado para o estado ligado. Assim como fizemos para o diodo de potência, vamos analisar algumas das principais informações presentes em datasheets de SCRs. Para a nossa análise, vamos considerar o SR-BT151. Aqui podemos ver primeiramente a tensão de bloqueio repetitivo em polarização direta, o VDRM, também conhecida como tensão de disparo direto, que é a tensão máxima instantânea que o SR pode bloquear na direção direta. No caso do SR-BT151, podemos ver que essa tensão é de 500 volts. É importante destacar que, caso a tensão de polarização direta do SR atinja o valor de VDRM, o dispositivo conduzirá mesmo sem tensão e corrente de gate. Outro parâmetro importante é a tensão de pico repetitivo reversa, a VRRM, que nada mais é do que a tensão máxima instantânea que o SR pode suportar sem se danificar na direção reversa. Para o caso do SR-BT151, podemos ver que essa tensão vale 500 volts, indicando que se a tensão inversa ultrapassar esse valor, o dispositivo entra na ruptura reversa, podendo ser danificado. Mais dois parâmetros encontrados em datasheets de SCR são os valores máximos, eficaz e médio de corrente repetitiva, o ITRMS e o ITAV, respectivamente, quando o SCR encontra-se no estado ligado. O valor máximo eficaz da corrente direta é usado para rotular o valor nominal do SCR, uma vez que determina a dissipação de calor na junção do dispositivo. Via de regra, o valor eficaz é o mais utilizado para representar a corrente nominal do SCR, uma vez que, dependendo da forma de onda da corrente no dispositivo, o valor médio pode ser muito menor do que o valor eficaz. O valor máximo médio, por sua vez, pode ser utilizado para especificar um SR em uma condição que o valor médio de corrente no dispositivo se assemelha ao valor eficaz, ou para aplicações em corrente contínua. Conforme podemos ver, os valores máximos eficaz e médio de corrente direta do SR-BT151 são de 12 e 7,5 A, respectivamente. Outra informação importante é o valor nominal da corrente de surto, a ITSM, que é o pico de corrente suportado pelo SCR em situação não repetitiva e com curto período de duração. O SR-BT151, por sua vez, apresenta um valor de corrente máxima de surto na casa dos 130 A. É válido destacar que, geralmente, o valor nominal de corrente de surto pode ser de 5 a 20 vezes maior do que a corrente eficaz repetitiva. Mais uma informação importante do datasheet do SCR é o valor da corrente de disparo IL, que é a corrente mínima de anodo que deve fluir pelo SCR a fim de que ele fique no estado ligado logo após o sinal de gate ter sido removido. Para o SR-BT151, esse valor mínimo de corrente é de 10 mA. É importante levar em consideração que, se esse valor de corrente de disparo não for alcançado quando o sinal estiver sendo aplicado no gate, o SCR poderá até passar para o estado ligado, mas retornará ao estado desligado quando o sinal de gate for removido. Conforme mencionado durante a explicação da curva característica do SCR, a corrente de sustentação IH é a corrente mínima de anodo para manter a condução do SCR após o mesmo ter recebido a corrente de disparo, sendo tipicamente igual a 7 mA para o SCR-BT151. Logo, se a corrente de anodo sofrer uma redução abaixo do seu valor crítico, o SCR passará para o estado desligado. Assim, resumindo, a corrente do SCR deve ultrapassar o valor da corrente de disparo após o acionamento do gate para que o dispositivo entre no estado ligado. Após o sinal de gate ser removido, a corrente do SCR deve se manter acima do valor da corrente de sustentação, para que o dispositivo permaneça no estado ligado. Caso contrário, o SCR volta para o estado desligado. Do ponto de vista de proteção, um parâmetro importante de catálogo de SCRs é a taxa de subida crítica da corrente no estado ligado.
Para entendermos o porquê dessa informação ser importante, precisamos primeiramente entender o que acontece quando o SR entra em condução. Quando o SR conduz, no início, a corrente de anodo fica concentrada em uma área relativamente pequena, ao lado do gate, até que depois de um determinado tempo, a condução se espalha por igual ao longo do corpo do dispositivo. Se a taxa de aumento da corrente do anodo for maior do que o tempo necessário para que a condução se espalhe pelo dispositivo, essa pequena área entra em superaquecimento, o que pode danificar o SCR. Desta forma, os fabricantes estabelecem um valor seguro para a taxa de variação de corrente DI/dt de anodo que seus dispositivos podem suportar. No caso do BT151, esse valor máximo de taxa de variação é de 50 amperes por microsegundo. Logo, a informação sobre a taxa de subida crítica da corrente no estado ligado é importante para podermos determinar o valor de uma pequena indutância que é colocada em série com o SCR, de modo a evitar que o mesmo se danifique em consequência de altos valores de taxa de variação de corrente. Essa indutância será responsável por se opor à variação de corrente, amortecendo a subida da corrente de anodo do SCR. Assim, a indutância requerida deve ser maior ou igual à relação entre o valor de pico da fonte de tensão aplicada e a taxa de variação do valor nominal de corrente do SCR. Além da taxa máxima de variação de corrente, temos como informação importante do datasheet a taxa de subida crítica da tensão no estado desligado. Antes de mais nada, devemos entender que a aplicação de uma tensão direta com subida rápida no SCR em estado desligado resulta em um fluxo de corrente nas junções para a camada de gate. Essa corrente, que equivale a uma corrente de gate fornecida externamente, pode fazer com que o SCR passe para o estado ligado se o valor crítico for ultrapassado. Assim, uma taxa alta de subida de tensão direta, como resultado do chaveamento ou de surtos, pode causar um disparo não programado no SCR. Logo, o valor nominal de dV/dt fornece o tempo de subida máximo de um pulso de tensão que pode ser aplicado ao SCR no estado desligado sem provocar o seu disparo não programado. Aqui vocês podem ver essa informação retirada do catálogo do SCR BT151. Para evitar disparos não programados do SCR em circuitos com valores altos de dV/dt, um circuito snubber RC pode ser utilizado, onde uma pequena capacitância CS é colocada nos terminais do SCR para promover a oposição à variação de tensão, e uma pequena resistência RS é colocada em série com o capacitor para o amortecimento da descarga e para limitar a corrente transitória de passagem para o estado ligado. Ilustrando agora o funcionamento do circuito snubber, quando o SCR estiver no estado desligado, o capacitor carregará na direção positiva através do diodo DS, até o instante em que o dispositivo passar para o estado ligado, se opondo assim à taxa de variação de tensão no momento da transição do estado desligado para o estado ligado. Quando o SCR for acionado para o estado ligado, o capacitor descarregará no dispositivo através do resistor RS, que por sua vez é usado para proteger o SCR contra valores altos de taxa de variação de corrente provenientes da descarga do capacitor. Se o diodo não fosse conectado em paralelo ao resistor, o capacitor seria carregado através da resistência, que por sua vez abaixaria a sua capacidade de se opor à taxa de variação de tensão do transitório do chaveamento. Um valor aproximado para a capacitância CS pode ser determinada pela relação entre a tensão de bloqueio repetitivo em polarização direta, o VDRM, e a multiplicação da resistência de carga RL e a taxa de subida crítica da tensão no estado desligado fornecido pelo datasheet. Um valor aproximado para a resistência RS pode ser obtido através da raiz quadrada da relação entre a tensão de bloqueio repetitivo em polarização direta, o VDRM, e a taxa de subida crítica da tensão no estado desligado, fornecida também pelo datasheet. No que diz respeito a informações dos gates de SCRs presentes em datasheets, podemos destacar a corrente máxima de acionamento do gate IGM, definida como a corrente CC máxima de gate permitida para passar o SCR para o estado ligado. Temos também a tensão máxima de acionamento do gate, o VGTM, que é a tensão CC necessária para produzir a corrente IGM. E temos a dissipação máxima de potência no gate, o PGM, definida pelo produto instantâneo máximo da corrente de gate pela tensão de gate que pode existir durante a polarização direta,
Se a tensão VGTM e a corrente IGM forem usadas simultaneamente em seus limites extremos, a potência dissipada no gate será excedida. Podemos ver que o catálogo do SCR BT151 nos fornece somente a corrente IGM e a dissipação de potência PGM, sendo iguais a 2 A e 5 watts, respectivamente. Os datasheets também nos fornecem a corrente mínima de acionamento do gate, IGT, que é a corrente CC mínima necessária no gate para passar o SCR para o estado ligado, e a tensão mínima de acionamento do gate, o VGT, que é a tensão CC mínima entre o gate e o cátodo necessária para acionar o SCR. Aqui podemos ver esses dois dados fornecidos pelo datasheet do SCR BT151. E por fim, relacionado ao gate, temos também a tensão de pico inversa máxima no gate, o VRGM, que é o valor máximo de amplitude de tensão CC negativa que pode ser aplicado sem danificar a junção gate-cátodo. Para o SCR BT151, podemos ver que esse valor é de 5 volts. Uma vez listados todos os principais dados que os catálogos de SCRs podem nos fornecer, vamos discutir agora sobre alguns circuitos de acionamentos de gates de SCRs. Para a operação adequada de circuitos que usam SCRs, os circuitos de acionamento devem fornecer o sinal de disparo no tempo correto, de modo a assegurar a passagem para o estado ligado quando necessário. Em geral, o circuito de disparo usado para acionar o SCR deve atender a alguns critérios, tais como produzir um sinal de gate de amplitude adequada, tempo de subida suficientemente curto e com duração adequada, assegurar que o disparo não ocorra em decorrência de ruídos, assegurar que o disparo ocorra quando o SCR estiver diretamente polarizado. Inclusive, em caso de cargas altamente indutivas, a largura do pulso deve ser ampla o bastante para garantir que a corrente de anodo cresça a um valor maior do que a corrente de disparo do SCR. E assegurar o acionamento simultâneo quando da utilização de SCRs em série e em paralelo. Existem 3 tipos de sinais básicos de disparo de gate que normalmente são utilizados. São eles os sinais CC, os sinais CA e os sinais pulsados. Assim, vamos discutir sobre alguns exemplos de circuitos de cada um desses tipos de sinais de disparo. No que diz respeito a sinais CCs de disparo de SCRs, aqui podemos ver 2 circuitos simples de disparo, um utilizando uma fonte separada para o acionamento do SCR e outro utilizando a mesma fonte do circuito de potência. Ambos os circuitos apresentam o mesmo papel, onde, ao se fechar a chave, aplica-se uma corrente CC no gate do SCR, que por sua vez começa a conduzir, caso esteja diretamente polarizado pela tensão VS. Uma vez que o SCR esteja conduzindo, a chave pode ser aberta para remover o sinal do gate. Observe que a presença do diodo D serve para limitar a amplitude do sinal negativo no gate, enquanto que a utilização do resistor RG serve para restringir tanto a corrente como a tensão de gate, de modo a não deixar que esses valores ultrapassem os valores máximos estabelecidos pelo datasheet. Para ilustrar o que acabamos de ver, vamos fazer esse rápido exemplo. Nele podemos ver que a fonte de tensão aplicada ao circuito de acionamento vale 20 volts, e temos que foi considerado como SCR do circuito de potência o BT151, onde a tensão mínima de acionamento do gate, o VGT, é igual a 1,5 volts, a corrente mínima de acionamento do gate, o IGT, é igual a 15 mA, a corrente máxima de acionamento do gate, o IGM, é igual a 2 A, e a dissipação máxima de potência no gate, o PGM, é igual a 5 watts. Então, antes de mais nada, primeiramente, vamos saber quanto que seria o valor da tensão máxima que a gente vai poder aplicar no gate, ou seja, nesse ponto aqui do nosso circuito. Então, aqui nós temos aqui o nosso PG. Para isso, a gente vai utilizar, então, a potência máxima, que vale a dissipação de potência máxima, na verdade, que vale 5 watts. Então, nós temos aqui, então, que a potência PGM ela vai ser igual à corrente IGM vezes a tensão VGM máxima, também chamado de VGTM. Desse modo aqui, nós temos, então, que o VGTM ele vai ser igual aos 5 watts dividido pela corrente máxima, que nesse caso aqui vale 2 amperes, que vai dar, então, um valor máximo aqui de 2,5 volts. Dessa forma, como a gente sabe que o valor mínimo de tensão que a gente deve aplicar no gate vale 1,5 volts e o valor máximo vale 2,5 volts, vamos considerar então uma tensão de gate como sendo igual
a 2 volts, que é um valor intermediário. Além disso, uma vez a corrente máxima que a gente pode aplicar no gate é 2 A e a corrente mínima que a gente pode aplicar é 15 mA, vamos utilizar também um valor intermediário. Então, vamos considerar aqui o nosso IGM, por exemplo, como sendo igual a 100 mA. Dessa forma, se a gente então rodar essa malha aqui, ó, no sentido horário, nós temos então que o EG menos o RG multiplicado pelo IG menos o VG vai ser igual a zero. Então, se nós isolarmos aqui a resistência RG, nós temos que ela vai ser igual ao EG menos o VG dividido pela corrente IG. Dessa forma, nós temos então 20 volts, que é a tensão da fonte, menos 2 volts, que é o valor da tensão de gate que nós estamos considerando, dividido pela corrente IG, que vale 100 mA. De tal modo que nós temos então uma resistência aqui para o circuito de acionamento igual a 180 ohms. E com isso a gente fecha o exercício, uma vez que ele pede para a gente determinar o valor dessa resistência RG. Quanto aos circuitos de acionamento CA de gate, o método mais comum de controle de SCRs em aplicações CA consiste em derivar o sinal de disparo a partir da mesma fonte de tensão alternada, além de manter o domínio do ponto de aplicação dessa tensão no SCR durante o semiciclo positivo. Aqui vocês podem ver um circuito resistivo de disparo simples utilizando um sinal CA. Durante o semiciclo positivo, o SCR se mantém no estado de bloqueio direto, até que em um determinado valor da tensão da fonte VS, a corrente de gate se torna alta o bastante para levar o SCR ao estado ligado. Esse momento exato do disparo é controlado pelo resistor R2. Além disso, o diodo D, por sua vez, assegura que somente uma corrente positiva seja aplicada no gate. Se nós chamarmos de REC o equivalente da soma entre a resistência R1 e o reostato R2, o circuito de acionamento pode ser representado por esse equivalente de Thevenin enxergado pelo gate, onde a tensão equivalente de Thevenin, o VTH, será definida por Vp vezes seno de alfa vezes RGK, tudo isso sobre REC mais RGK, sendo alfa o valor do ângulo equivalente ao instante em que a fonte de tensão Vs será aplicada na carga quando o SCR for acionado. Além do mais, a resistência equivalente de Thevenin, o RTH, será definida por RGK vezes REC dividido por RGK mais REC. Sabendo, pela análise do circuito equivalente, que a corrente de gate é determinada por VTH menos VG sobre RTH, chegamos na expressão que determina os valores mínimo e máximo da resistência equivalente REC para um dado valor de resistência RGK. Assim, com base nesses valores mínimo e máximo de REC, podemos projetar a resistência R1 e o reostato R2. Para trabalharmos com o circuito que acabamos de ver, vamos fazer esse exemplo. O exercício fala que o SCR utilizado no circuito apresentado é o BT151500R, o qual apresenta um IGT que é igual a 15 mA e um VGT que é igual a 1,5 volts. Então, ele pede para nós determinarmos os valores de R1 e de R2, sabendo que a fonte VS apresenta uma tensão senoidal de 127 volts RMS e que a resistência RGK é igual a 1 kΩ. Então, antes da gente determinar os valores de R1 e R2, primeiramente a gente tem que entender que essa resistência R2 é um reostato que vai de 0 até um valor determinado. Obviamente, quando essa resistência R2 vale 0 ohms, o que sobra para a gente é somente R1. Então, a gente consegue verificar aqui que a resistência R1 ela vai ser definida quando a resistência equivalente tem o seu valor mínimo. Além disso, quando a resistência R2 atinge o seu valor máximo, nós temos que a resistência equivalente máxima ela vai ser igual à soma de R1 com o valor máximo de R2. Desse modo, a gente precisa então determinar quanto que vale, primeiramente, a resistência equivalente mínima e a resistência equivalente máxima. Agora, analisando
essa equação aqui, que determina a resistência equivalente, a gente consegue observar que a resistência equivalente ela é diretamente proporcional a esse seno aqui. E o seno, por sua vez, quanto mais próximo de zero for o ângulo alfa, menor ele vai ser. E quanto mais próximo de 90 graus, né, maior vai ser o valor desse seno, ou seja, mais próximo de 1 vai ser esse seno. Dessa forma, nós temos então que quando o alfa for mínimo, nós teremos então a resistência equivalente mínima. E quando o alfa ele for máximo, nós teremos então a resistência equivalente máxima. Uma vez obtida a resistência equivalente mínima e a máxima, a gente consegue então determinar quanto que vale R1 e quanto que vale R2. O ângulo alfa máximo a gente já sabe quanto que deve ser. Ele tem que ser igual a 90 graus. Uma vez que o seno só tem um valor máximo, que é 1, quando o alfa atinge o valor que é igual a 90 graus. A questão agora é qual que é o valor mínimo para o alfa, de modo a conseguirmos um valor de resistência equivalente mínima. O alfa poderia, por exemplo, ser igual a 0 graus. Só que observe que se o alfa for igual a 0 graus, devido à existência dessa subtração aqui, que vocês estão vendo, nós teríamos uma resistência equivalente negativa. Então isso quer dizer então que o nosso ângulo mínimo não pode ser zero. Ele tem que ser um valor próximo de zero, mas não igual a zero. Então vamos definir um valor mínimo aqui, por exemplo, igual a 2 graus. 2 graus é um valor muito próximo de zero. Do ponto de vista de acionamento de um SCR, a gente pode considerar que esses 0 graus é bem equivalente aí aos 2 graus também. Tá? Então, desse modo, considerando o alfa mínimo igual a 2 graus, nós teremos que a resistência equivalente mínima vai ser igual a Vp, que uma vez que a fonte apresenta um valor eficaz de 127 volts, o Vp vale 180, vezes o seno de 2 graus, vezes a resistência RGK que foi dada, ela vale 1000 ohms, menos o valor de VG. O valor de VG é a tensão que a gente vai querer estabelecer aqui no gate, com base nas especificações que nós temos do datasheet. O datasheet informa que o valor mínimo de tensão que esse SR pode ter é 1,5 volts. Então eu posso considerar então um valor igual a 1,5 ou um valor maior talvez, desde que não ultrapasse, né, a dissipação de potência no gate desse SCR. Então vamos considerar o valor então de 1,5 é o valor mínimo. Então 1,5 vezes o RGK que vale 1000. Tudo isso vai ser dividido então por VG que é 1,5 mais o IG da mesma forma. O valor mínimo de datasheet é 15 mA. A gente pode considerar esse valor um valor acima disso. Vamos trabalhar com esses 15 mA. Então, mais 15 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a resistência RGK. O que vai dar uma resistência equivalente mínima de 290 ohms. Com isso, uma vez que a gente já sabe quanto que vale a resistência equivalente mínima, nós já sabemos quanto que vale, então, a resistência R1. Então, dessa forma, nós temos que R1 vai ser igual a 290 ohms. Agora, a resistência equivalente máxima, a gente vai calcular para o valor de alfa igual a 90 graus. Então, nós teremos 180 vezes o seno de 90 graus, vezes 1000 ohms, menos 1,5 volts, vezes 1000 ohms. Tudo isso aqui dividido por 1,5 mais 15 vezes 10 a menos 3 vezes 1000. Que vai dar um valor aqui de resistência equivalente de 10,8 kΩ. Uma vez sabendo a resistência equivalente e uma vez que a gente já sabe quanto que vale o R1, basta a gente calcular agora o valor de R2. Então, isolando o R2 nessa equação, nós teremos então que o R2 vai ser igual à resistência equivalente máxima, que é 10.800, menos o R1, que vale 290, que dá um valor aproximado aqui de 10,5 kΩ. Finalizando aqui, então, a resolução do exercício. Observe o seguinte, quando o valor da resistência R2 for igual a zero, a resistência total equivalente vai ser igual a 290 ohms. Então, teremos ali um ângulo de disparo mínimo que vale 2 graus.
Observe também que quando a resistência R2 for configurada com um valor de 10,5 kΩ, a nossa resistência equivalente vai ser igual a 10,8 kΩ, o que vai definir para a gente, então, um ângulo de disparo de 90 graus para o SCR. Uma vez vistos alguns exemplos de circuitos de acionamento CC e CA de SCRs, vamos agora ver alguns exemplos de circuitos de acionamento utilizando sinais pulsados, que apesar de serem mais complexos, apresentam várias vantagens, como o fato de garantirem uma redução da dissipação de potência no gate, uma vez que geram um único pulso ou um trem de pulsos, em vez de um sinal CC ou CA constantemente aplicado ao gate. Esse tipo de circuito de acionamento também tem a vantagem de permitir um controle preciso do ponto no qual o dispositivo é disparado. Além disso, eles são capazes de fornecer um isolamento elétrico entre o SCR e o circuito de acionamento do gate, principalmente para SCRs que são chaveados a partir da mesma fonte do circuito de potência. Para essa isolação, normalmente são utilizados transformadores de pulso ou optoacopladores. E por fim, esses circuitos têm a vantagem de também isolar o gate contra sinais indesejados, como ruídos e transitórios, os quais podem acionar um SCR sensível. Como primeiro exemplo, vamos ver o circuito de acionamento do SCR utilizando um oscilador de transistor de unijunção, ou UJT. O transistor de unijunção é um dispositivo com 3 terminais. Um deles é o emissor E, e os demais são duas bases, a base B1 e a base B2. O emissor é feito de material do tipo P, enquanto que o corpo principal é feito de material do tipo N. Portanto, existe uma junção PN entre o emissor e o corpo do dispositivo, o que pode ser representado por um diodo nesse circuito equivalente que vocês estão vendo aí. O terminal B2, por sua vez, é usado para a polarização do UJT. Sem polarização do emissor no terminal E, o UJT tem uma certa resistência interna entre B2 e B1, sendo dividida aí em duas resistências, a RB1 e a RB2. Quando os terminais B2 e B1 são polarizados positivamente com a tensão aplicada em B2, as resistências RB1 e RB2 atuam como um divisor resistivo de tensão nesse ponto N. Para polarizar o diodo diretamente e passar o UJT para o estado ligado, a tensão no emissor deve ser maior do que o valor da tensão do divisor resistivo somado à queda de tensão direta do diodo. Depois de passado para o estado ligado, o UJT atua como um diodo diretamente polarizado e a resistência RB1 cai para um valor muito baixo, quase igual a zero. Já a RB2 não é afetada, permanecendo com seu valor original, correspondente ao estado desligado. Assim, a tensão que é responsável por ligar o UJT vem desse capacitor aí que vocês estão vendo. Desta forma, quando o capacitor estiver carregado a um nível de tensão que polariza o diodo equivalente do UJT, uma corrente flui pelo primário do transformador de pulso, proveniente da descarga rápida do capacitor no resistor RB1, sendo refletida para o secundário, onde os terminais de gate e catodo do SCR estão conectados, levando o dispositivo ao estado ligado. Os resistores RF e RE, por sua vez, definem o tempo de carga do capacitor para garantir que o sinal de corrente seja enviado ao gate a cada ciclo de carga do capacitor. Aqui nós podemos ver outro circuito de acionamento, mais simples, porém seguindo o mesmo conceito de carga do capacitor visto no circuito com o UJT. Esse circuito utiliza um DIAC para a conexão do circuito de acionamento com o gate do SCR. O DIAC, por sua vez, é um dispositivo da família dos tiristores que opera como dois SCRs que não possuem gate e que são ligados em contraposição. A única maneira do DIAC passar para o estado ligado é excedendo a tensão de disparo direto. Ele pode ser chaveado de desligado para ligado para qualquer das polaridades de tensão, o que o torna útil em aplicações CA também. Assim, o capacitor C carrega lentamente através da resistência R, por todo o período determinado pela constante de tempo RC. Quando o capacitor carrega até o valor de tensão de disparo do DIAC, este conduz e forma um curto para a descarga rápida do capacitor no terminal de gate do SCR, fornecendo a corrente de gate necessária para passar o SCR para o estado ligado. Para fechar o assunto sobre circuitos de acionamentos, temos aqui também outro tipo de circuito que utiliza sinal pulsado, onde é utilizado um optoacoplador para obter o isolamento elétrico entre o circuito de controle e a carga. Esse tipo de acionamento, além de promover a isolação elétrica, evita o acionamento indevido do SCR a partir de ruídos
e transitórios. Para finalizarmos a nossa aula, vamos agora ver outros tipos de dispositivos que também fazem parte da família de tiristores. O primeiro deles é a chave controlada de silício, ou SCS. O SCS é um tipo de tiristor que possui dois gates. Logo, ele pode passar para o estado ligado com a aplicação de um pulso positivo entre gate e catodo, o GK, ou com um pulso negativo entre gate e anodo, o GA. Além disso, se o SCS já estiver ligado, ele pode passar para o estado desligado com um pulso positivo entre gate e anodo, o GA, ou um pulso negativo entre gate e catodo, o GK. Outro dispositivo da família de tiristores é o tiristor de desligamento por porta, ou GTO. O GTO é um dispositivo que passa para o estado ligado, assim como um SR normal, quando um sinal positivo de corrente é aplicado no gate. Além disso, ele também pode passar para o estado desligado por meio de uma corrente de gate negativa, sendo, portanto, um dispositivo que permite o controle tanto da entrada em condução como do desligamento. E por fim, mas não menos importante, temos o triac. O triac é um diac com um terminal de gate acionado para controlar a passagem ao estado ligado. Ele é capaz de conduzir corrente em ambas as direções e pode ser controlado por um sinal no gate positivo ou negativo. O triac possui três terminais, o MT1, o MT2 e o gate. Normalmente, aplica-se um sinal positivo entre o gate e o MT1 para o disparo tanto com tensão de alimentação no semiciclo positivo como no semiciclo negativo. Isso o torna útil para o controle de potência CA em aplicações como iluminação, controle de velocidade de motores e controle de temperatura de chuveiros, por exemplo. Muito bem, pessoal. Com isso, nós finalizamos mais uma aula. Na próxima aula, finalizaremos o estudo sobre chaves semicondutoras, fazendo uma revisão sobre transistores de potência. Abraço e até lá!